Vamos agora com destaque de Brasília. Vamos girar a pauta aqui. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que altera a lei da ficha limpa e que pode beneficiar Jair Bolsonaro, segundo especialistas. Essa proposta faz parte da chamada mini-reforma eleitoral e reduz o prazo de inelegibilidade. Apesar de permanecer esse prazo em 8 anos, o prazo da perda de direitos políticos começará a contar a partir da condenação do político. E atualmente o prazo conta depois do cumprimento da pena. Segundo advogados eleitorais, a proposta deve abrir margem para que o ex-presidente tente anular a inelegibilidade dele na justiça diante da mudança na legislação. A proposta segue agora para a análise final do plenário do Senado. Quero começar com você, Thaís, porque de ontem para hoje, desde que essa pauta começou a ser discutida com mais intensidade na CCJ do Senado, agora vai para o plenário, são várias as opiniões de juristas que divergem, assim. Muitos acreditam que essa lei, agora essas mudanças na lei, têm um potencial muito grande de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros falam que as condenações são tão contundentes, e aí a gente lembra que são duas, né, pelo TSE, uma por abuso de poder político, por causa daquela reunião com embaixadores, em que ele tratou sobre as urnas eleitorais, colocando-as em dúvida, e também uma outra condenação por abuso de poder econômico, no caso da exploração durante, ou pelo menos próximo das eleições, do bicentenário, no 7 de setembro, para fazer campanha política. Esse foi o entendimento, pelo menos, do TSE. E aí, muitos juristas acreditam que essas duas condenações são tão robustas que não são mudanças aprovadas agora nessa lei da ficha limpa que vão ser capazes de reverter essa inelegibilidade. Sua opinião sobre isso, será ou não possível, na sua opinião? Não pode ser possível, né? Eu preciso acreditar minimamente no Poder Judiciário, até por ser uma advogada, que não é possível que esse rearranjo político desfavoreça não só toda a credibilidade do Poder Judiciário. A gente sabe que segurança jurídica não é a coisa principal do nosso país, né? Então, nós não somos um país que prezamos por segurança jurídica. Um exemplo. Né? Não somos definitivamente, porque o nosso sistema legislativo não é baseado em casos. Então, temos essa liberdade e é importante, né, poder, de alguma forma, se adequar a legislação ao caso concreto. Isso é importante, a hermenêutica, o julgado, a justiça, a busca da justiça, mas não é possível, né? Eu não posso acreditar que esse rearranjo aconteça para que a gente retroaja em uma questão que a própria sociedade clama cada vez mais por a questão da ficha limpa, de políticos sem condenações. Então, eu não posso acreditar que a gente vai retroagir nesse sentido. Então, eu tenho bastante convicção que isso não vai acontecer, independente de partido político, independente de esquerda ou direita, de progressista ou conservadora. Eu acho que pensar, né, que a gente vai retroagir e poder discutir um político que tenha condenações tão importantes como essa, poder se reeleger ou estar de alguma forma participando das eleições, é um retrocesso que eu gostaria muito de não viver e acredito que não viveremos. Agora, Luana, é uma possibilidade real, na sua opinião, ou é mais uma forma de dar combustível para esses apoiadores, para esses eleitores, né, mais da direita, mais ligados ao campo bolsonarista? Lívia, infelizmente a gente tem um Congresso que tende a legislar em causa própria, né? Em muitas pautas onde a gente tem ali uma divisão entre o que vai beneficiar a sociedade, o que pode auto-beneficiar o Congresso, pautas corporativistas ou pautas que gerem benefícios específicos para a classe legislativa, classe política, a gente tende a ter decisões muito mais favoráveis a esse grupo quando nós não temos, e aí vem aqui, obviamente, sempre tem o meu lado otimista com uma visão de engajamento cívico, de participação da sociedade, quando a sociedade não se manifesta para que o custo político dessas decisões que são em alto benefício seja maior do que tomar aquela decisão e partir, né, para o que beneficia o Congresso. Então, acho que a única forma de não ter retrocesso é a gente relembrar como o Ficha Limpa foi criado.
né? De que forma que ele surgiu na sociedade e como é que a gente resgata nesse momento onde há um risco da gente perder realmente ou fragilizar, né, essa legislação, não aconteça. Então, o Ficha Limpa, ele surgiu em 1997, vocês vão lembrar que estão aqui acompanhando a gente, foi por uma manifestação de um grupo de juristas e de pessoas, cidadãos, que estavam indignados naquele momento com os casos de corrupção no Brasil. Foram mais de 1.600.000 assinaturas que foram levantadas para que esse manifesto, esse baixo assinado, se tornasse uma petição pública e fizesse essa pressão no Congresso para que a legislação fosse criada. Então, vamos relembrar isso e lembrar que o poder está na nossa mão. Sem dúvida, o que a Thaís falou aqui é o que eu penso também. A gente não pode imaginar que isso possa acontecer, por mais que seja, é só um ajuste de prazo, né? O prazo tem que... Existem várias decisões que realmente, no momento onde você converge, né? O prazo em que o político está exercendo a sua atuação legislativa e o prazo da condenação, há ali uma troca, né, e uma discussão muito acirrada nesses casos para definir quando passa a valer a pena, porque isso não está tão claro, mas que a gente deixe mais claro ainda que a pena e o prazo de inexigibilidade tem que acontecer durante o final da penalização, porque são atos ilícitos, com recursos públicos. Acho que o grau mais alto de punição que a gente puder ter nesses casos é o ideal. A gente está falando do nosso dinheiro, dos nossos impostos, de pessoas que estão ali para cumprir com o dever público. E se estão envolvidas em algum tipo de atividade que comprovadamente são ilícitas, não devem nem ter a prerrogativa de participar da democracia, na minha visão. Eu sou muito radical em relação a isso, porque eu acho que o compromisso que você faz quando você assume uma função pública, ele não pode ter dúvida. E se a gente acredita na justiça ou quer acreditar que esses casos, quando são de condenação, são reais, né? E obviamente a gente sabe que no Brasil, infelizmente, há sim prerrogativas em relação a isso, o que não deveria existir. Mas, se a gente quer acreditar nisso, a gente tem que ser muito duros. E aqui é praticamente um chamado para as pessoas que estão acompanhando, para que elas entendam que essa legislação está sendo debatida, que já passou pela CCJ, que a gente precisa se manifestar. Agora vamos fazer o bom uso das redes sociais. Entrem nas redes sociais agora, pesquisem quem são os senadores, os deputados que estão buscando fazer esse afrouxamento na legislação e coloquem lá a sua opinião, de forma respeitosa, de forma tolerante, mas veemente, porque essa legislação ela é benéfica para todos nós. Não sei se você falou e eu acabei perdendo, Luana, esse abaixo-assinado teve mais de 1,5 milhão de assinaturas. Exatamente, né? 1.600.000 assinaturas. Foi uma das maiores mobilizações que a gente teve na sociedade nesse último... Gigantesca, Exato. Gigantesca. E aí, Carla, eu quero passar para você, porque essa discussão me remete muito à PEC da anistia, porque a gente tem um desrespeito à população muito latente, vivo, concreto, né? Quase palpável. No caso dessa discussão da lei da ficha limpa, porque tiveram, né, ou houve 1.600.000 assinaturas de pessoas dizendo que querem que a situação seja dessa forma. E agora muda-se esse entendimento numa sessão, né, da CCJ. Vamos ver se isso vai se confirmar no plenário. E a PEC da anistia também. Os partidos estão anistiados de irregularidades que cometeram nos últimos anos. A 4ª PEC da anistia foi aprovada. Vou ver como está a situação, mas a previsão era de que ela fosse promulgada hoje pelo Congresso Nacional. E aí eles podem agora participar das eleições livremente nesse ano. E a gente tem que torcer para que as eventuais irregularidades que forem cometidas nessas eleições não sejam anistiadas lá na frente também. Estamos à mercê, né, de um grupo político. Isso. Eu acho que aqui a gente precisa pensar um pouquinho essa questão e ver como que isso é uma recorrente no nosso país. Então, a questão, vou usar o termo anistia exatamente porque essa anistia agora, para os partidos, inclusive as multas, vamos deixar isso bem claro. Sim. O próprio Congresso, que está preocupado, a gente tem preocupação com as contas públicas. Não, as multas todas ficam aqui de fora. Mas repare como há uma construção na nossa sociedade de que a anistia vem. Você falou que é a 3ª ou 4ª? 4ª. Então, se você pegar, por exemplo, quando as empresas recebem recomendações
inclusive de vários contadores e tudo, que é assim, olha, faz o seguinte, se tiver que escolher, paga banco e deixa de pagar imposto, porque de tempo em tempo tem refis mesmo. Sim. Então, esse é uma questão cultural nossa, que ela é permissiva. A gente tem hábito de esperar, inclusive, você vai começar uma aula, você vai começar um congresso, vai começar uma palestra. Qual é o horário? 8. Não, vamos esperar um pouquinho, é a permissão para o outro que não veio e o desrespeito para com aquele que chegou no horário. Então, repare que essa é uma construção da nossa sociedade que tem um certo molejo. Mas esse molejo é um problema, porque essa PEC da anistia, isso foi um tapa na cara da sociedade. Isso daí é impensável você se reunir, legislar em causa própria, exatamente como você falou. Isso é a amálgama, é a sedimentação do patrimonialismo com o clientelismo do Faoro, entendeu? É exatamente isso que a gente enxerga na nossa sociedade. Você disse muito bem, né? Não dá para a gente generalizar, mas é tão gritante o desrespeito que alguns grupos, no caso da PEC da anistia, a gente tem que falar a verdade, que houve apoio de A a Z, da esquerda à direita, né? Foram poucos os que se manifestaram contra. É o grupo de quem está no Congresso contra a sociedade. É esse grupo. Foram poucos. E nessa outra discussão que a gente está tratando aqui também, das mudanças na lei da ficha limpa, eu não estou com os dados aqui agora, mas foi uma aprovação muito fácil também, não teve muita resistência no Congresso Nacional. E aí, Ana, a gente vota nos representantes para que os nossos representantes, vou até usar a mesma palavra, representem a população, mas não é isso que acontece muitas vezes. Eu acho que assim, Lívia, falando sobre essa questão da inelegibilidade, eu até teria aqui um contraponto às minhas colegas, porque eu acho que, como todas as leis, a gente pode pensar em implementar melhorias, a gente pode pensar numa evolução, até com base naquilo que a gente está vendo. É que, infelizmente, a gente vive uma sociedade em que, como tem um político determinado numa situação que pode vir a se beneficiar desta lei, a gente acaba travando a discussão muito mais sobre essa pessoa específica do que sobre a melhoria na legislação propriamente dita. Eu, particularmente, acho que faz um certo sentido, porque não deixa a inelegibilidade de ser uma pena a ser cumprida por aquele que descumpriu as regras do processo eleitoral. Então, eu acho que, assim, é lamentável que a gente não consiga mais dissociar debates que deveriam ser técnicos e deveriam ter o abstrato no pensamento, no momento de aplicação daquilo, do que casos específicos que envolvem determinadas pessoas que trazem sentimentos mais efusivos a uma parcela da sociedade. Então, eu acho que neste ponto a gente precisava ter um distanciamento dos casos práticos e dos casos concretos para conseguir elaborar. E veja, na PEC da anistia foi muito fácil, porque todo mundo saía beneficiado com aquilo, então eu não estou nem me preocupando. A gente tem que criar leis sem olhar para quem, né? Quer dizer, sem olhar para quem ou em quais casos elas serão aplicadas. Essa lei tem que valer para todo mundo de forma ampla e restrita, e eu tenho que legislar pensando que eu estou fazendo o melhor para a sociedade como um todo, não voltada para uma pessoa específica, né? Mas a melhoria, se é uma melhoria e se for considerado uma melhoria, tirando o aspecto ideológico da coisa, ela tem que ser implementada sim, porque senão a gente nunca mais mexe numa lei e aí que a sociedade não sai do lugar. Agora, a ver. Agora, 3 horas. Quando não há muito o que fazer, pelo menos da nossa parte aqui, população, resta nos dizer a ver o que vai acontecer, né, Thaís? Sim. E aí foram várias as mudanças que foram implementadas na CCJ. Repito que essas mudanças precisam ser confirmadas pelo plenário do Senado. E aqui eu destaco mais uma vez essa questão da mudança do momento inicial do cumprimento da inelegibilidade, que, de acordo com essas mudanças, agora teria de valer a partir da condenação e não do trânsito em julgado, do fim, né, desse cumprimento de pena, o que na prática, em muitos casos, reduz esse tempo de inelegibilidade para esses políticos.
Não vou dizer o número exato, porque eu posso errar, mas me parece que há também, dentre essas mudanças, uma limitação do tempo de inelegibilidade, independentemente da quantidade de condenações. Não sei se 12 anos, eu posso dar uma olhadinha aqui para dar informação com precisão para quem está acompanhando a gente. Muito além do ex-presidente Jair Bolsonaro, é legislar em causa própria, concorda com as meninas? Concordo totalmente que é legislar em causa própria. Essa fala da Ana no sentido desse nós contra eles é bem verdade, né? De um lado está o interesse da população como um todo, né? A não ser uma pessoa política com uma ficha suja, a quem interessa que alguém que já tem uma condenação criminal, uma condenação eleitoral tente se reeleger. Ah, mas vai ficar uma mancha para sempre no currículo da pessoa? Vai ser outra coisa. Vai trabalhar fazendo qualquer outra coisa que não seja política. Então, assim, sinto muito, né? Eu não sou a favor de penas, não sou uma pessoa punitivista, penas eternas. Não, a questão não é essa. A questão é vá fazer qualquer outra coisa que não seja política. Se você foi condenado por qualquer crime eleitoral, na minha cabeça, não faz sentido que essa pessoa retorne, sabe? Daí, independente de partido político, independente de lado, eu acho que aí é o interesse da população como um todo. Quem quer, a quem é benéfico, a não ser para uma pessoa política, partidos políticos, que um político retorne tendo ficha suja. Então, ele pode tentar anular o processo, dizer que o processo... Mas ele vai ter que anular o processo. Se ele foi condenado, desculpa. Mas aí, Thaís, posso só fazer uma observação? Eu acho que isso tem muito a ver com a falta de educação eleitoral do nosso país. Porque hoje, pode reparar, pegue as eleições municipais como exemplo. As pessoas que estão ali crescendo, que estão se beneficiando de toda essa estrutura de rede social e de corte, de faz vídeo, faz graça. Hoje a gente deixou de discutir plano de governo, a gente deixou de discutir proposta. E aí tem muito a ver com essa questão da punição, porque a pessoa que vai votar está muito mais interessada no corte da internet que determinado candidato fez do que no histórico dele, né? Eu entendo que talvez o que você esteja sugerindo seja para tapar um pouco o sol com a peneira nesse sentido. Porque se a gente tivesse uma educação eleitoral de qualidade e a gente tivesse, e eu falo como sociedade como um todo, preocupada efetivamente com as propostas e com o plano de governo daqueles que tentam se candidatar a qualquer tipo de cargo, eu não precisaria punir para sempre a pessoa que cometeu um crime eleitoral. Porque a punição dela vem com a consciência do eleitorado que não vai colocar ela naquele lugar de novo, sabendo o que ela já fez. Então, eu acho que toda essa discussão esbarra muito na educação do nosso eleitor. Mas a educação vai demorar décadas. Concordo, mas a gente precisa começar. Tudo bem, mas assim, para agora, a gente precisa vir também nesse processo de trás para frente. Então, primeiro, não deixa eleger. Enquanto isso, educo para que as pessoas saibam votar, não votem num bode. Né? É verdade, né? Num animal. Então, assim, não pode. Então, a gente começa de trás para frente, para tentar, primeiro, coibir, inibir esse tipo de conduta para pelo menos mostrar para as pessoas terem vergonha de se candidatar minimamente. Mas não tem. E depois a gente conta que vai ter um match com a educação. Tem medo, então. Exato, se não for ter respeito, que seja por medo. É isso que a gente fala, Luana, rapidinho para a gente concluir essa parte também, sobre as políticas afirmativas. Sim. O ideal é que fosse algo natural, que a sociedade naturalmente adotasse essas políticas afirmativas. Mas até que se crie uma consciência, é preciso que haja lei e punição. Luana? Ou que não se precisasse delas, né? O ideal é que a gente não precise punir ninguém, que a gente não precise gerar nenhum tipo de empurrão para que as pessoas consigam atingir todo o potencial. Acho que esses são desejos que qualquer sociedade tem. Mas voltando com a frase que eu já falei aqui algumas vezes, a realidade se impõe. Então, infelizmente, no Brasil, a realidade é essa. A gente tem realmente uma baixa educação política e há muitos esforços em relação a melhorar isso, mas concordo com a Ana que falta, sim, um investimento nesse tema como prioridade do Estado, inclusive, porque as iniciativas que são mais preponderantes ou mais permanentes, elas pertencem à sociedade civil. A gente deixou de falar sobre essa temática de comportamento cívico, da importância da democracia para os jovens, né, para as crianças, há muitos anos.
Eu me lembro da minha mãe me contando que na época dela da escola existia essa discussão, existia essa matéria, inclusive, essa disciplina na escola, e hoje a gente não tem, a gente largou de mão. E eu concordo que se a gente não colocar essa pauta da educação política à frente, a gente também não corrige a base que está gerando as decisões erradas nos eleitores. Mas a punição, gente, a punição tem em qualquer democracia, em qualquer país do mundo, se a gente não coloca uma luz, né, ou esse medo de ser pego, esse medo, o custo, o crime, né, qualquer criminoso, é que eu estou falando de políticos, mas para qualquer tipo de crime, é um cálculo muito básico. Custo e benefício. Quanto que eu ganho em corromper? Quanto que eu ganho em prevaricar? Quanto que eu ganho com essa atividade ilícita? E qual é a chance de ser pego? Qual é a punição que eu vou ter? Qual é o impacto que isso vai ter na minha vida, na minha profissão, na minha família, enfim, em tudo aquilo que eu valorizo, né? A minha liberdade, por exemplo. Então, se esse custo é muito baixo, e aí por isso que eu defendo realmente que essa revisão ela não seja aprovada e que a gente consiga manter a legislação que foi criada da forma que foi criada, porque se a gente muda, a gente afrouxa, passa um sinal muito ruim, passa uma mensagem de que a gente está retrocedendo, né? Ou que a gente está deixando um pouco mais branda uma penalidade que ela realmente é cabida, que ela foi pensada justamente tendo em vista os impactos nocivos que tem na sociedade. Então, só para trazer mais um tempero aqui para essa conversa, porque realmente é complexa a discussão, mas acho que uma investida em educação política, ela não elimina a necessidade de se punir e de não retroceder as punições que já foram criadas. A Carla quer temperar mais a discussão. Eu vou pegar essa questão sua das questões dos benefícios e dos custos e só dar uma amarradinha, que eu acho que nesse caso específico, eu acho que dos dois lados que eu vou apontar, a gente acaba perdendo. Se acontecer a questão da inelegibilidade, se isso daí voltar para trás, a sociedade inteira perde. Porque isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Ponto. A sociedade perde. Agora, se isso não acontecer, quem sugeriu e iniciou o processo também ganha, porque você sabe que não vai ganhar no fundo, você sabe que o negócio não vai acontecer no fundo, em grande medida, mas aí o quê? Eu criei todo um cenário de vídeos e de discussões de que, olha, eu tentei, o político, logicamente, o grupo específico, olha, eu tentei, fiz de tudo, viu? Mas a culpa é de quem? Sei lá eu, você terceiriza a responsabilidade. Então, é o STF de novo, é outro aqui, é outro ali. Então, o que acontece? Você também faz um movimento de uma onda política. Você sabe que aquilo ali não vai acontecer. Muitas vezes isso tem acontecido com muita recorrência. A gente viu isso desde pandemia até agora. Sabe que aquilo não vai acontecer, mas, de novo, é o início da nossa conversa. Isso serve para rede social, para corte, para criar fake news, para dizer que você tentou, para dizer que o sistema não funciona e, no final das contas, o tecido social vai se rompendo e, no final das contas, o que a gente tem? A estrutura não serve. Olha aí, ó. Olha aí, nada funciona, nenhuma estrutura nesse país funciona. Não, a coisa não é assim. Esse é o desmonte do processo democrático. Ana, isso que a Carla falou, quero te ouvir sobre isso também, porque eu concordo quando você diz, acho que todo mundo aqui concorda na mesa, que faltam sim políticas educativas para conscientizar o eleitor desde cedo, né, para a necessidade de se debruçar no histórico dos políticos para dizer o mínimo, né? O mínimo, olhar plano de governo, passado dos políticos. É muito um discurso também da velha política, né, Carla? Que é isso que você está falando, né? Porque compensa para a velha política dizer que todo político é corrupto, que todo político é malandro, que a estrutura não funciona, o sistema não funciona. Porque isso desincentiva mudanças, desincentiva o eleitor até de participar também, os mais novos principalmente. Para além dessas políticas, se acha que seria necessário também tentar furar essa bolha da velha política? Lívia, eu tenho algumas opiniões que podem ser controversas com relação a essa situação, porque eu acho que assim, no Poder Executivo a gente tem aí a reeleição, que tem aí uns 30 anos, se não me engano, que existe essa possibilidade,
Mas no Poder Legislativo, por exemplo, a gente não tem qualquer limite para a reeleição. Sim. Então, a gente vê políticos que estão lá no Congresso há 20, 30, sei lá quantos anos. Nesse aspecto, eu acho que isso incentiva a não mudança, porque você acaba perpetuando aqueles que estão no poder e você acaba, consequentemente, não vendo nenhum tipo de mudança. E aí a gente pode entrar naquela discussão até de tempo de televisão, de visibilidade, que normalmente o cara que já tem uma cadeira lá no Congresso acaba tendo uma maior visibilidade e é muito mais fácil para o eleitor que é preguiçoso votar naquele que já está lá mesmo, né? É difícil você educar pessoas a respeito de mudanças. Todo mundo tem medo de mudança. A gente não gosta do que a gente tem hoje, mas é muito difícil você também dar um passo para um lugar que você não sabe onde é. E político é um pouco assim. Você não sabe exatamente, você conhece o que aquela pessoa está falando. Hoje em dia você vê o que aquela pessoa postou na rede social. Alguns poucos vão ler o que ela está escrevendo a respeito do que ela pretende fazer no governo. Mas você acaba votando meio que no escuro, a não ser naqueles que você já conhece porque já estão no poder. Então, eu acho que essa dinâmica como um todo favorece que as pessoas sejam mantidas no poder e, consequentemente, dificultem as mudanças que a gente gostaria de ver na nossa sociedade. Dito isso, eu acho que tem uma questão que é até mais grave, que é não saber o que cada um faz no governo. O nosso nível de ignorância, e veja, não falo ignorância no sentido ruim, mas é de desconhecimento daqueles que nos governam é altíssimo. Eu falo isso porque eu fui descobrir as atribuições de cada poder quando eu entrei na faculdade de Direito. Né? Então, poxa, estudei em uma ótima escola particular a vida toda, e eu não sabia o que fazia o prefeito, o que fazia o governador, o que fazia o presidente. Para mim, isso, junto com fazer imposto de renda, com direitos constitucionais, tem que vir desde a pré-escola. Porque isso sim, se usado corretamente, vai fazer toda a diferença na nossa sociedade. Vejam, a gente acabou de falar da PEC da anistia. Curiosamente, todo mundo aqui deve ter votado diferente, mas em todo mundo que a gente votou a mesma coisa na PEC da anistia. Sobraram poucas opções também. Então tem algo muito errado. E aí... Fundo eleitoral também. E eu volto a dizer... Coisa. A elevação do fundo eleitoral. Mesma coisa. Enquanto a gente não souber o poder que a gente tem na mão com o nosso voto, entender que é possível fazer uma renovação dos nossos representantes. E para isso a gente precisa de regras que sejam assim, que dividam o tempo de campanha e aí a gente volta a falar de rede social também, o acesso a essas redes, as visualizações entre a maior quantidade possível de candidatos e isso efetivamente ocorra e a gente consiga ter uma representatividade real, aí sim a gente pode discutir todas essas outras questões. É muito